Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Amém. E espero que esteja tudo bem com vocês. Raquel. Graça e paz, igreja. Espero que vocês tenham passado uma ótima quarta-feira. Hoje foi dia de jejum. Que o Senhor Deus abençoe e que possamos estar com os nossos corações abertos. Amém. Para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento? Abra a sua Bíblia no Salmos 25. Salmo 25. Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Salmo 25, a partir do versículo 1 ao 5. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para um momento de louvor nessa hora. agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
seu lado, da sua família, e vamos orar. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos agradecidos pelo dia que nos concedeu, por ter nos guardado e nos protegido, Senhor, de todo mal. Estamos aqui agora, Senhor, te adorando, te glorificando. Esvazia as nossas mentes, Senhor, de tudo aquilo deste dia, as coisas que nos atrapalham para estar, Senhor, conectados neste momento contigo, Senhor. Que possamos estar com a nossa mente limpa e o nosso coração pronto para receber a tua palavra, Deus, os teus ensinamentos, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes, Senhor, que estão na cama, Senhor, por causa de enfermidades, ó Deus. Ó Senhor, nós repreendemos esta enfermidade que tem deixado o nosso irmão, a nossa irmã na cama, Senhor. Nós repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus, que haja cura nesta vida, em nome de Jesus. Pessoas que estão, Senhor, com dores, Senhor, na coluna, Senhor, nas pernas, Senhor Deus, nos braços, Senhor, em nome de Jesus, no estômago, Deus, na cabeça, Senhor, que todas estas dores sejam repreendidas em nome de Jesus, que o Senhor envie a cura, Senhor, nestas vidas, que os seus músculos sejam, Senhor, curados e sarados, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos por aqueles que estão encarcerados, Senhor, pelas drogas, Senhor, pelo cigarro, pela bebida, pela pornografia, Senhor, pela sensualidade, Senhor, que todas esses grilhões sejam quebrados em nome de Jesus, que essas pessoas sejam libertas pelo poder do teu santo nome, ó Deus. Em teu nome te pedimos que elas sejam cheias, Senhor, da tua paz, sejam cheias da alegria, ó Deus, ó, que haja libertação, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos por aqueles que estão doentes na alma, Senhor, estão ansiosos, angustiados, aflitos, Senhor, tristes, Senhor, ó Pai, que estão com depressão, Senhor, que haja libertação nestas vidas também, Senhor, que a sua alma seja sarada, seus sentimentos sarados, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, a tua alegria, a tua paz, Senhor, que o teu Santo Espírito inunde estas vidas, enchendo os corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, por aqueles, Senhor, te peço que perderam familiares esta semana, que estão tristes, Senhor, conforta os seus corações, ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, na UTI, Senhor, por causa do coronavírus, ó Pai, que o Senhor esteja entrando ali, Pai, e dando a cura, Senhor, nestas vidas, Senhor, que eles saiam de lá saudáveis, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, Jesus. Nós te pedimos pelos médicos e enfermeiros que têm cuidado, Senhor, de tantas pessoas ali nos hospitais, ó Pai, fortalece suas vidas, dá bom ânimo, Pai, em nome de Jesus, dá estratégias, ó Senhor, para que eles possam, Senhor, de alguma maneira, Senhor, dar alegria para aquelas pessoas que estão tristes, Senhor, mas através do teu Santo Espírito, Pai, porque não existe outra alegria senão através de ti, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, pela nossa nação, Senhor, o Brasil. Ó Deus, esteja, Senhor, dirigindo este país, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, que o nosso presidente e toda a sua família estejam debaixo das tuas mãos, debaixo do teu controle, da tua vontade, Pai. Que este Brasil seja dirigido por ti e muitos, Senhor, venham ouvir o teu chamado e se rendam a ti, porque tu és o único Deus soberano sobre toda a terra. Tu és grande, tu és maravilhoso.
Nós te pedimos, Senhor, por todos os que estão lá em Brasília, os ministros, Senhor, os senadores, deputados, os nossos governadores e prefeitos, vereadores, Senhor, ó Deus, esteja, Senhor, dirigindo estas vidas, Senhor, que o nosso Brasil seja liberto de tanta corrupção, Senhor, de tanto querer dinheiro, que essas pessoas, Senhor Deus, vejam, Senhor, o quanto as pessoas mais humildes, o quanto o povo brasileiro precisa de soluções, mas tudo, Senhor, que seja dirigido por Ti, para a glória e honra do Teu santo nome, ó Deus. Abençoa também, Senhor, a diversos países que estão enfrentando este vírus, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesses lugares, que a Tua igreja possa levar alívio, levar alegria, levar a cura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te peço uma bênção, Senhor, pelas famílias da UBBC Mirante, Pai. Abençoa cada família, Pai. Sejam famílias equilibradas, cheias do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que sejam, Senhor, valorosos no Teu reino, Senhor. Cuida de cada um, ó Pai. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que por causa desta pandemia não estão, Senhor, que o Senhor cuide de todos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nós somos agradecidos porque o Senhor tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. Tu és o Rei dos Reis, Tu és maravilhoso, Teu amor é infinito e nós Te amamos, Senhor. Bendito seja, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Deus, por esse momento de oração. Aleluia. Pela minha casa e pela sua. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós queria dar uma palavra agora de dízimos e ofertas e agradecer a todos aqueles que têm contribuído na casa do Senhor. Que o Senhor possa muito te abençoar. Gostaria nessa hora consagrar os dízimos e as ofertas. Amém? Amém. Todos aqueles dízimos e ofertas que foram feitos, depositados na conta corrente da igreja, nessa hora eu queria consagrar na presença do Senhor. Pai eterno, eu te louvo e te agradeço por esse dia, Senhor, pela Amém. paz, pela tranquilidade, Senhor, que o Senhor nos dá, meu Deus. Amém, Jesus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos guardou até esse momento, Senhor. Amém. Incrível, ó Pai, que nós estamos tendo, estar reunidos com a Tua igreja, Senhor. Pai, nessa hora eu gostaria de consagrar os dízimos e as ofertas, Senhor, na Tua presença, Senhor. E te pedir, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, Senhor, cada família, ó Deus, cada família que tem contribuído, ó Pai, com a Tua igreja, Senhor, que tem, ó Pai, sido generoso com a Tua obra, Senhor. Pai eterno, abençoa, Senhor, de igual forma aquele também que não pode dar, que está desempregado, aquele que está impossibilitado de trabalhar, Senhor. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial para todos eles, ó Deus, para que nada venha a faltar, Senhor, nesse Amém. tempo difícil que estamos vivendo, Senhor. Sim, Deus. Abençoamos, ó Pai, dízimos e ofertas na Tua presença. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, hoje nós tivemos o dia de jejum. Espero que você tenha jejuado comigo. Não deixa eu jejuar sozinho, amém? Amém. O hábito do jejum é muito importante, assim Amém. como da oração também. Eu gostaria de convidar vocês a estar conosco na sexta-feira, em alguma das nossas células, ali no Jardim Guarani, na direção do Alex, aqui em Pirituba, na direção do André, e lá na Cachoeirinha, na direção do pastor Valdemir. Se você não tem esses endereços eletrônicos, entre em contato com algum deles, peça a eles como que você deve fazer para participar. O importante é que você esteja conectado com a igreja nesse momento que nós estamos longe um dos outros, amém? Amém. No domingo, nós teremos culto da família às 18 horas, em ponto. Não deixe de participar. Entrem no horário correto, às 18 horas, de segunda-feira às 8h30
na célula da Vila Mirante, às quartas-feiras às 8 horas no culto de ensino e às sextas-feiras às 8h30. Não deixe de se conectar, de estar se relacionando com a igreja. Amém? Amém. Eu creio que é só. Vamos para a palavra do Senhor nesse momento. Um minutinho, eu vou achar aqui o meu esboço e nós já iniciamos. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 10. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 10. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos, neste momento, ter um momento de oração. Pai eterno, eu gostaria de te pedir, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, venha me usar, Senhor, Amém. como canal, Senhor, da Tua Palavra. Venha, Senhor, a nos exortar, nos edificar, Senhor, a cada um de nós, meu Deus. Amém. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, para agir no meu coração, no coração da Tua igreja, dos meus irmãos, ó Pai, em cada lar, Senhor, e que nós possamos ter revelação da Tua Palavra nessa hora. Amém. Humildemente eu te peço, venha me usar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nesse tempo estudando sobre, perseverando nos relacionamentos. E hoje especificamente, nós vamos estar falando sobre honrando uns aos outros. Cada quarta-feira nós continuamos a falar sobre relacionamento de uns para com os outros e cada quarta-feira nós temos estudado algum princípio da palavra de Deus relacionado a esse relacionamento que nós devemos ter uns para com os outros. Hoje, especificamente, nós vamos tratar dessa questão de estar dando honra uns aos outros. Eu dei um título para essa pregação de hoje, para esse ensino, honrando uns aos outros. Nós vamos se ater à parte B do versículo 10, quando fala que nós deveremos preferir em honra uns aos outros. O relacionamento que nós temos com as pessoas, ele está intimamente relacionado com a forma que nós nos relacionamos com Deus. Por isso que o versículo fala para nós nos amarmos cordialmente, porque o amor de Deus em nossos corações vai fazer com que nós honremos o outro, honremos as pessoas que estão à nossa volta. Então, o relacionamento que nós temos com as pessoas está intimamente ligado com o relacionamento que nós temos com Deus. Quando nós temos esse amor de Cristo em nossos corações, não há qualquer barreira que nos impeça de aceitar o nosso irmão, de amar o nosso irmão. Ou seja, não há nenhum tipo de preconceito para aqueles que têm o amor de Cristo em seus corações. Uma dessas virtudes que nós precisamos aprender para nos relacionar bem com o nosso irmão é saber honrar a vida dele. O apóstolo Paulo é bem claro, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra, meu irmão, é algo que nós precisamos então aprender da parte de Deus para nos
para nós nos relacionarmos com os nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia, ela nos orienta nesse sentido, como nós lemos, a honrar uns aos outros. E é disso que nós vamos tratar nesse ensino de hoje. Amém? Honrando uns aos outros. O que é honrar? Primeiramente, nós precisamos saber que honrar uns aos outros é uma virtude. É uma virtude. E virtude é uma disposição habitual para a prática do bem. Virtude é uma disposição habitual para a prática da probidade, ou seja, da honestidade, da integridade, da retidão. Isso é uma virtude. E quando a gente fala de que honra é uma virtude, então nós estamos falando justamente disso, que é uma disposição habitual. Nós temos que ter esse hábito, nós temos que aprender a honrar o nosso irmão. Honrar alguém é dar a importância a esta pessoa, colocando-a em posição de grande respeito em nossa vida. Isso é honrar. Eu vou repetir para que você guarde bem isso. Honrar alguém é dar importância à pessoa, colocando-a em posição de grande respeito em nossa vida. A Bíblia, ali na carta aos Romanos, Paulo nos ensina e nos exorta, nos ensina a honrar ao nosso irmão, a colocar o nosso irmão em posição de respeito, de grande respeito. Nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros. E é nisso que eu queria me ater nessa noite. Amém. Honrar é reconhecer o valor e a importância do outro, ou seja, do irmão. Precisamos, então, valorizar as pessoas como sendo muito especiais. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a olhar para o nosso irmão de uma maneira especial. Temos que aprender a olhar para a vida do irmão valorizando a vida dele. Quando eu digo valorizar, é no sentido de que essa pessoa se sinta especial com o nosso relacionamento, da forma com que nós nos relacionamos. Ou seja, vamos trazer um pouco para a prática essa questão. Pais devem honrar os filhos. Então, quem é pai deve fazer com que o seu filho ou a sua filha se sinta valorizado, se sinta especial. Quantas vezes um filho não se sente valorizado nem amado por seus pais? Muitas vezes os pais dão de tudo, podem dar a melhor escola, podem dar a melhor roupa, podem dar de tudo para seus filhos, mas não dá o amor realmente que eles necessitam. Os filhos precisam ser valorizados por seus pais, precisam se sentir especiais pelos seus pais. E os filhos também devem honrar os seus pais, devem saber respeitá-los, devem fazer com que os seus pais se sintam também especiais e valorizados por tudo aquilo que eles fazem para os filhos. Nós precisamos aprender a ter esse tipo de relacionamento com o nosso pai, com o nosso filho. Um certo pregador
uma vez recebeu uma notícia horrível. Um dos seus filhos se matou, se suicidou. Quando ele chegou em casa com a sua esposa, ele encontrou um bilhete. E o bilhete dizia mais ou menos assim: eu errei lá com vocês e eu não suportei a dor de ter errado e de ter decepcionado vocês. E então ele se matou. Mas por que isso aconteceu, essa tragédia? Porque faltou um relacionamento ali entre pais e filho, de modo que o seu filho se sentisse valorizado, se sentisse aceito, se sentisse amado. Então, meus irmãos, como é importante essa questão de aprender essa virtude. Como a igreja precisa aprender, a igreja dos nossos dias precisa aprender a se relacionar, precisa aprender o que é honrar, o que é essa virtude de honrar um filho e um pai. Nós também devemos aprender a honrar as nossas esposas, e também as esposas devem aprender a honrar os seus maridos. Quantas vezes um divórcio chega, uma separação, porque um dos cônjuges não se sente amado ou valorizado? Quantos casamentos eu e Raquel já pudemos atender que chegaram ao fim do relacionamento porque eles não se sentiam valorizados ou amados? Nós precisamos aprender a amar o nosso cônjuge, a valorizar o nosso cônjuge. Quando eu dava aula de casais, eu e Raquel, eu sempre dava esse exemplo da minha vida, que eu ia no culto de domingo, na igreja onde nós pertencíamos, tinha o culto de domingo pela manhã e um culto à noite. E eu ia nos dois cultos. Então, eu ia no culto pela manhã e quantas vezes o culto já tinha terminado, era em torno de 11h30, meio-dia, meu telefone tocava, era a Raquel. Eu ia sozinho na igreja aos domingos pela manhã. E a Raquel, então, ela me perguntava assim, olha, você já está vindo? Eu falei, já estou dentro do carro. Ou, ainda estou atendendo uma pessoa. Ou alguma coisa nesse sentido. Mas ela ligava porque ela me esperava, ela estava me esperando, ela queria saber o horário que ela colocaria o macarrão ali no fogo, para que quando eu chegasse, estivesse tudo preparado, tudo do jeito que eu gosto, não porque eu obrigasse ela, não porque ela fosse obrigada a fazer isso, mas porque Raquel gosta de me honrar, gosta de saber, ela sabe quais são as minhas vontades, e então ela faz para que eu possa me sentir bem, sentir valorizado e honrado. É dessa forma que nós devemos tratar os nossos cônjuges. Então, ao invés de você reclamar do teu marido ou da tua esposa, você deveria agradecer a Deus pela vida dele. E toda vez que você pudesse honrar a vida dele, você deveria honrá-lo. Descobrindo do jeito que ele gosta de que as coisas sejam feitas, ou que ela gosta que as coisas sejam feitas, para que ela se sinta amada, valorizada, honrada. Como é importante essa questão. Amém. Como é importante nós aprendermos a honrar uns aos outros. Nós devemos também aprender a honrar o nosso irmão da mesma forma. O nosso irmão da igreja. Quando você sabe que aquele irmão precisa de algo, gosta de algo, seria muito bom se você pudesse honrar a vida dele. Ajudar em sua necessidade. Às vezes pode ser um abraço, pode ser um conselho, uma ligação telefônica. Você vai honrar a vida do irmão. Como nós precisamos aprender a honrar os nossos amigos, os nossos chefes, os nossos funcionários, para aqueles que são patrão.
Devemos tentar fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor se sintam valorizadas, importantes e especiais. É importante essa questão da honra. Amém? Amém. Precisamos considerar as pessoas como mais importantes do que nós. A honra, ela diz respeito a isto. Você só honra aquele que você valoriza, aquele que você coloca numa situação de importância maior que a sua vida. Pense nisso. Para você se relacionar bem com as pessoas, você precisa fazer com que essas pessoas se sintam bem. É como se essa pessoa fosse um presente de um valor alto para você. Você já ganhou algum presente? Semana passada eu ganhei um chocolate. E era aquele chocolate. Era um chocolate maravilhoso. Pensa bem. Eu valorizei cada pedacinho daquele chocolate. Mas mais do que isso, meus irmãos, eu valorizei a pessoa que me deu. Amém? Olha como é importante. Então, assim, agora imagine, você ganha um presente de alto valor. O que você vai fazer? Você vai dar valor àquilo. Você não vai jogar fora, vai jogar no lixo. Não. Você vai dar valor, vai valorizar aquilo. Né? Então, os nossos relacionamentos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, nosso esposo, nossa esposa, nossos pais, nossos filhos, os nossos irmãos da igreja, eles são como um presente de altíssimo valor que nós devemos valorizar muito. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por nós estarmos recebendo esta revelação da parte do Senhor. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não nos aprofundamos ali naquela palavra. Então, às vezes você lê a palavra, né, que nós devemos preferindo-vos em honra uns aos outros, nós passamos batido. Mas o que é esse preferindo-vos em honra? O que é honrar? Né? Então, honrar é muito bom estar aprendendo, tendo a revelação exata da palavra de Deus, para que a gente possa viver bem, para que a nossa comunidade, a nossa igreja, vou retificar isso, a igreja do Senhor Jesus ali em Vila Mirante, ela seja então uma igreja forte nos relacionamentos, uma igreja que se honra uns aos outros, amém? Reconhecendo um outro tópico que eu gostaria de dividir, reconhecendo o valor e importância do outro. Nós acabamos de falar sobre essa questão do reconhecimento do valor e da importância do outro. A ideia que devemos ter é a de um profundo intuito de honrar o outro, esquecendo-se muitas vezes de si mesmo. É olhar mais para o outro e menos para si mesmo. Eu encerraria esse primeiro tópico dizendo isso. Reconhecer o valor e a importância do outro é olhar mais para o outro e menos para si mesmo. Um segundo ponto que eu queria dividir com os irmãos é considerando o outro superior a si mesmo. Quando a gente honra o irmão, a gente não só reconhece o valor e a importância dele, como também a gente considera ele superior a si mesmo, ou seja, superior a nós mesmos. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, verso 3, que eu queria que você abrisse. Livro de Filipenses, capítulo 2,
verso 3. Filipenses, capítulo 2, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu vou repetir a parte final desse versículo. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Por isso que eu dei o nome desse tópico, considerando o outro superior a si mesmo, por conta deste versículo, por conta da parte final deste versículo. E o que é considerar o outro superior a si mesmo? É se esforçar para tratar uns aos outros com profundo respeito. Isso é considerar o outro superior a si mesmo. É se esforçar para tratar uns aos outros com profundo respeito. Profundo respeito. E quando a gente fala isso, de olhar para o outro e se esforçar para tratar o outro com profundo respeito, ou seja, superior a si mesmo, isso é difícil. Isso é muito difícil. Mas muito necessário na igreja do Senhor. Amém. Aliás, eu diria que deveria ser parte de nós da igreja, parte da comunidade de redimidos, parte da igreja do Senhor. Hoje se prega muito, mas se vive muito pouco a palavra de Deus, porque se estuda muito pouco a palavra de Deus, e menos ainda, além de não se estudar a palavra do Senhor, também não se coloca em prática os princípios e virtudes que tem na palavra do Senhor. Eu louvo a Deus porque nós estamos edificando uma igreja em Vila Mirante, uma igreja forte na palavra, uma igreja que se respeita, uma igreja que está interessada em estudar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Não uma igreja fraca, ou um ajuntamento de pessoas onde ninguém está interessado em respeitar ninguém, ou valorizar ninguém, ou considerar o outro superior a você ou não. Muito se tem ouvido nas igrejas palavras de prosperidade, palavras de vitória, mas ninguém quer viver a vitória da palavra de Deus. A vitória de viver uma igreja triunfante, uma igreja sólida, uma igreja viva. É nisso que eu acredito. Eu vejo muita gente aí rodopiando, vejo muita gente profetizando, falando em línguas, vejo muito aviãozinho para cá e helicóptero para lá, sapatinho de fogo daqui, mas quando sai da igreja, trata a esposa mal, trata o marido mal, trata o filho de qualquer jeito, trata os irmãos de qualquer jeito, não respeita, não ama, não considera superior a si mesmo. Então, do que adianta? Não adianta nada, meus irmãos, nós irmos para a igreja e se nós não lemos a palavra, se nós não colocarmos em prática. Nós devemos colocar em prática aquilo que está na palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos ensinado isso. E isso é muito importante para nós. É muito difícil, como eu estava falando, para os irmãos, criar este hábito e se esforçar para tratar o outro superior a nós mesmos e com profundo respeito. Por que é difícil? Porque a gente vai ter que ceder. Em algum momento a gente vai ter que ceder a nossa vontade. Em algum momento a gente vai ter que entregar aquilo que a gente não queria. Muitas vezes a gente vai ter que dobrar
a nossa cerviz, ou seja, a nossa cabeça. Muitas vezes a gente vai ter que morrer para o nosso ego, para a nossa vontade. Muitas vezes, né, vai custar o nosso orgulho. Por isso que é difícil. Muitas vezes, né, a gente vai ter que deixar de exigir os nossos direitos. Mas eu tenho direito. E aí você bate no peito. Eu tenho o direito, mas que direito que você tem? Não é? Poderíamos dizer assim. A palavra do Senhor fala que a gente tem o que honrar. Mas para honrar, para respeitar, nós temos que aprender. E é difícil porque vai custar aí o nosso orgulho, vai custar para nós que a gente não vai poder exigir muitas vezes os nossos direitos. E muitas vezes a gente vai ter que deixar de se defender, inclusive. Muitas vezes a gente vai ter que não se defender, entregar nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente vai ter que deixar de falar aquilo que a gente pensa para que então nós possamos conseguir tratar o outro com respeito e superior a nós mesmos. E é por isso, porque é difícil, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos capacita a viver dessa forma. Em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, eu vou ler na NTLH. Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor. Quem é que produz então o amor? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. É o Espírito Santo de Deus quem produz isso em nós, o fruto do Espírito. O amor, paciência. Nós vamos ter muitas vezes ter paciência com o nosso irmão, com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com o nosso filho, com aqueles que estão ao nosso redor, porque se a gente não tiver esse tipo de fruto na nossa vida, meu irmão, nós não vamos estar se relacionando bem. Nós não vamos estar honrando o outro, como diz a palavra que nós deveríamos fazer. É o Espírito Santo de Deus quem produz paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade. Cada uma dessas palavras poderia trazer aqui um sermão, um estudo. Domínio próprio. Então, é o Espírito Santo de Deus quem nos ajuda a ter esse tipo de fruto na nossa vida. Por isso que nós precisamos dele. Porque se a gente depender da nossa natureza humana, nós não vamos conseguir honrar nosso irmão, nem uns aos outros. Amém? Mais um ponto que eu gostaria de dividir com os irmãos nessa noite com relação a honrar uns aos outros. O terceiro ponto. O primeiro ponto que eu dividi com vocês foi que nós devemos reconhecer o valor e a importância do outro. O segundo ponto que nós acabamos de ver é que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. E agora, nós devemos, terceiro ponto, buscar o interesse do outro. Terceiro ponto. Buscando o interesse do outro. Está lá em Filipenses também, capítulo 2, verso 4. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha cada um em vista o que é seu propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, nós devemos buscar o interesse do outro.
Nós somos, por natureza, hedonistas. O que quer dizer essa palavra hedonistas? Vem da palavra hedonismo. E hedonismo é o pensamento mundano de que a satisfação dos desejos é a finalidade da vida humana. Isso é o que quer dizer hedonismo. É o pensamento de que nós devemos satisfazer todos os nossos desejos, porque isto é a finalidade, o objetivo da nossa vida. Como é fraco esse tipo de pensamento mundano que está enraizado na nossa natureza humana. Não adianta você falar, não, eu não sou assim. Todos nós somos assim. Todos nós precisamos ser mudados pelo Espírito Santo de Deus. Essa natureza humana, ela deve morrer. Porque se nós não estivermos olhando para a palavra de Deus, se nós não estivermos tendo um relacionamento com Deus, se nós não estivermos deixando o Espírito Santo de Deus tratar a nossa vida, nós vamos ser hedonistas. Nós vamos viver somente para os nossos desejos. Nós vamos fazer de tudo para vencer, chegar ao nosso objetivo. Não importa o custo, nós vamos satisfazer todas as nossas vontades, porque isto será o objetivo das nossas vidas. Mais uma coisa, nós somos egocêntricos. E egocêntricos vem da palavra egocentrismo. Significa uma preocupação exclusiva consigo e com os próprios interesses. Ou seja, o egocentrismo é se preocupar exclusivamente consigo e com os seus próprios interesses. Não importa os meios, a vontade própria tem que prevalecer sempre. O meu desejo tem que prevalecer sempre. A minha maneira de pensar tem que prevalecer sempre. Então, esse é o egocentrismo. E por conta dessas duas coisas, do hedonismo e do egocentrismo, então você já sabe, o hedonismo é a satisfação dos desejos como a finalidade da nossa vida. É viver para satisfazer os seus desejos. Vamos colocar em prática um pouco isso. É quando você vive para satisfazer os seus desejos. Tem desejo que a gente não deveria satisfazer. A palavra de Deus fala que nós podemos fazer tudo, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, diz a palavra do Senhor, mas nem tudo convém fazer. Então, nós devemos, meus irmãos, deixar o Espírito Santo de Deus tirar tratar essa natureza humana nossa. Porque muitas vezes nós temos o pensamento errado. Desde que eu me satisfaça, está tudo bem. Afinal, é isso que importa. Muitas vezes isso passa pela nossa cabeça ou pela cabeça de muita gente. Se eu tiver comida para mim, não importa se faltar para os outros. Nós estamos vivendo exatamente isso nos nossos dias. Muitos querem que volte a economia, muitos querem voltar a trabalhar, muitos querem que o governo abra as portas, muitos falam que não, falam que deve ficar porque tem medo do vírus. Então, a gente tem que pesar as duas coisas. Porque é muito fácil para a gente falar que a gente tem que ficar em casa quando a gente está com a geladeira cheia, mas não olha para o outro que não tem mais nada e precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Então é muito fácil a gente cair nesse pensamento errado. Muitas vezes a gente está no meio da igreja, a gente está na igreja e temos esse tipo de pensamento. Por quê? Porque é um pensamento egoísta. É um pensamento hedonista. Se eu tenho carro, não importa os que não têm. Não importa os que têm que caminhar na chuva ou no frio. Quantas vezes eu fui ali na igreja da freguesia durante muitos anos, quase 20 anos, e eu sempre dava carona para os irmãos. Sempre. Sempre eu levava as pessoas para casa.
Mas também eu já vi muitos irmãos ir com o carro vazio e não levar ninguém. É muito fácil, então, a gente cair nesses dois pensamentos. No reino de Deus, é diferente. No reino de Deus, o meu direito se torna em segundo plano, diante das necessidades dos outros e da honra que elas merecem. No reino de Deus é diferente. Nós devemos cuidar do nosso irmão. Nós devemos pensar no nosso irmão. Nós devemos olhar para as necessidades do nosso irmão. E quando nós fazemos isso, nós honramos a vida do irmão. É como se nós estivéssemos valorizando o irmão. Como se nós estivéssemos considerando ele superior a nós mesmos. É dessa forma que nós devemos tratar. Não tem outra maneira de nós nos relacionarmos, se não for por este caminho. Aprender o caminho da virtude, de honrar o irmão. Nós devemos despender amor e preocupação sobre a vida do irmão, sobre as necessidades deles, dificuldades, aflições. E não viver uma vida isolada ou se relacionar de uma forma superficial. Nós sempre devemos olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Jesus, lá em Lucas capítulo 3, verso 11, Lucas capítulo 3, verso 11, diz assim, respondeu-lhes, Jesus, né, respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então nós devemos, meus irmãos, olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Isso é uma forma de honrar o nosso irmão, considerar o nosso irmão superior a nós mesmos, buscar o interesse do irmão, valorizar o irmão. Amém? E aí, eu queria finalizar com vocês falando sobre o último tópico, porque nós falamos sobre valorizar a vida do irmão, nós falamos sobre considerar ele superior a nós mesmos, e nós falamos sobre buscar o interesse do irmão. Nós vimos como nós devemos aprender a fazer esse tipo a ter esse tipo de virtude, a honrar a vida do irmão. E eu queria, nesse momento, encerrar com você aprendendo um pouco com a vida do Senhor Jesus. Tendo o mesmo sentimento dele, aprendendo a ter o mesmo sentimento de Jesus. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, que eu queria ler com você. Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um mandamento. Nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu diria que nós deveríamos aprender. Porque Jesus vai nos ensinar, vai nos dar uma lição a partir de agora. Olha o que diz o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, subsistindo em forma de Deus é
significa que ele tinha a mesma natureza de Deus. Ou seja, Jesus era Deus. Diz a palavra aí que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele, sendo Deus, tendo a mesma natureza de Deus, ele não usurpou. Ele não exigiu os seus direitos de ser Deus. Olha só, Jesus, ele era Deus. E a palavra de Deus diz que ele não se usou disto para querer ser igual a Deus. Ele poderia muito bem falar para Deus, mas eu sou Deus. Mas ele não usou desse direito. Olha o que diz o verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ou seja, ele era Deus, ele não usou dos direitos de ser Deus, e ao invés disso, ele se esvaziou. Se esvaziou. Se esvaziou a si mesmo. Quantas vezes nós não queremos se esvaziar de nós mesmos? Por isso que eu falei que aquele que quiser honrar o seu irmão vai custar o seu orgulho, o meu orgulho. Vai custar, muitas vezes, não exigir o nosso próprio direito. Jesus podia ter usado do direito dele ser Deus e falado, não, eu não vou me esvaziar, porque eu sou Deus. Mas a Bíblia diz que ele, subsistindo na forma de Deus, ou seja, sendo Deus, ele não usou disso para ser considerado igual a Deus. Antes disso, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, para nós honrarmos a vida do irmão, significa que nós vamos ter que se esvaziar muitas vezes. Nós temos que aprender com Jesus como se esvaziar e como se tornar servo. Essa parte, assumiu a forma de servo, na teologia, é considerado como o primeiro esvaziamento do Senhor Jesus. Pensa comigo. Jesus era Deus. Jesus estava na eternidade com Deus. E aí, um dia, ele, o Deus atemporal, o Deus glorioso, o Deus que não tem início, não tem meio, não tem fim, que sempre existiu, esse Deus que está fora do tempo, ele entra dentro do tempo, se torna temporal e ele assume a natureza, a forma de um servo, tornando em semelhança de homem. Ou seja, Jesus era Deus e assumiu uma forma humana, uma forma falha. Mas a Bíblia diz que ele nunca falhou, ele nunca pecou, mas ele teve um corpo. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem também. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, por causa de mim e de você. Jesus nos amou para fazer isto, meu irmão querido, minha irmã. E é a forma que nós devemos aprender, se esvaziar de nós mesmos para abençoar o nosso irmão, honrar o nosso irmão, valorizar o nosso irmão,
considerar Ele superior a nós mesmos, pensar mais nele do que em nós mesmos, ou seja, buscar o interesse dele, se esvaziar de tudo aquilo que a gente acha que é, porque nós não somos nada. Nós somos filhos de Deus, comprados e redimidos pelo sangue de Cristo. Ele fez isso por nós, nós devemos aprender a fazer uns para com os outros. Diz a palavra de Deus no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, ele desceu do céu, da eternidade, da glória. Ele veio aqui na terra por mim e por você. Ele se esvaziou, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E aí nós vamos para o versículo 8, que vai falar do segundo esvaziamento do Senhor Jesus. Primeiro foi esse, ele se tornou em forma humana. Versículo 8, a si mesmo se humilhou. Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a cruz era para aquele que tinha cometido algum crime, para o criminoso. Era uma morte vergonhosa. Jesus nunca cometeu crime algum. Jesus nunca cometeu algum pecado. Mas ele se humilhou. E ele se tornou obediente porque era necessário que alguém morresse por nossos pecados. Alguém puro, alguém perfeito. O cordeiro tinha que ser perfeito. E ele então obedeceu até a morte e morte de cruz. Ou seja, nós devemos ter esse mesmo sentimento pelos nossos irmãos, nos esvaziar de nós mesmos e morrer para nós mesmos por causa do irmão, para honrar a vida do irmão. Amém, meus irmãos? Amém. Muitas vezes nós nos esquecemos dessas verdades e dessa virtude. Muitas vezes nós dizemos que somos igreja, mas nós não queremos estudar a palavra nem aprender com ela. Nós não queremos saber de honrar o nosso irmão. Nós queremos saber de desonrar. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha graça de nós e nos ensine como nós devemos fazer para honrar a vida do nosso irmão. Encerro lendo o mesmo versículo que eu li no início. Romanos capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Amém. Vamos orar a Deus nesse momento. Queria encerrar orando pela tua vida nessa hora. Pai eterno, nessa hora, Senhor, nós acabamos de ministrar a tua palavra, Senhor. Amém. Mais uma vez, Senhor, com graça, com ousadia, Senhor, com autoridade, Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor. Eu quero nessa hora, Senhor, te pedir para que o teu Santo Espírito venha trazer revelação ao coração do meu querido irmão. Amém. Como nós devemos
honrar uns aos outros, preferirem honra uns aos outros. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar a valorizar o outro, sempre, Senhor. Amém, Jesus. Que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar como considerar o outro superior a si mesmo. Que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar a buscar o interesse sempre do outro, ao invés do nosso próprio interesse, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faça isso em nós, Senhor. Faça isso em mim, primeiro. Faça no coração do meu irmão, para que a gente possa aprender a se relacionar um com o outro de uma forma madura, de uma forma, Senhor, ó Deus, que venha, Senhor, a trazer, ó Deus, honra na vida do outro, para que o outro se sinta bem, valorizado, meu Deus, através das nossas vidas. Senhor, como é importante a gente aprender essas coisas. Então, eu oro pela vida do meu querido irmão, para que nessa hora ele olhe mais para a vida do outro do que para si mesmo, e para que o Teu Santo Espírito venha mudar o interior, mudar o coração. Amém. Trazer mais amor, mais bondade, mais paciência, mais domínio próprio, mais delicadeza, como tratar o outro. Meu irmão, meu Deus, nós vivemos dias difíceis, Senhor, dias em que a Tua palavra não é pregada com autoridade, Senhor, mas que nós, ó Deus, possamos dar o valor devido, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, nesses tempos difíceis, tempos em que as pessoas querem ouvir apenas o que elas desejam. Senhor, que a Tua palavra cale fundo no nosso coração e que o Senhor tenha liberdade para mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos, por mais essa oportunidade maravilhosa de estar falando a vocês a palavra de Deus. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Amo todos vocês.